Então, o nosso tema, esse nosso bate-papo aqui vai ser exatamente isso daí, a farmacogenética e a farmacogenômica. Então, eu sou, como o professor Eduardo falou, eu sou professor Fábio, sou professor da Exxon Cursos e Orientações e atualmente também estou na Faculdade Campos Elíseos. E essa palestra nossa aqui, eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou contextualizar a farmacogenética e a farmacogenômica dentro da biologia de uma maneira geral, e depois, na sequência, eu vou começar a falar de maneira mais específica sobre a farmacogenética e a farmacogenômica, ok? Então, começando contextualizando o nosso assunto, voltando um pouquinho lá nas nossas aulas de biologia, né? Falando um pouco sobre o DNA. O DNA, que é essa molécula que a gente já sabe, que tem uma dupla hélice, duas fitas emparelhadas e tudo mais, ele é considerado um polinucleotídeo porque ele tem vários nucleotídeos interligados, né? O que seria um nucleotídeo? Seria uma molécula composta por 3 partes: um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Né? Que essa base nitrogenada pode variar, pode ser adenina, citosina, guanina e timina. Muito bem. Aqui nós temos o nucleotídeo, um nucleotídeo interligado a outro nucleotídeo interligado a outro. Então, você vê que de 3 em 3 você forma uma cadeia inteira, né, do DNA, e a mesma coisa do outro lado. Né? E quem mantém essas duas fitas interligadas, essas duas fitas polinucleotídicas interligadas, é justamente as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Timina, adenina, citosina, guanina, e assim sucessivamente, como vocês devem se lembrar, pelo menos eu acho que a maioria de vocês deve se lembrar. Bom, eu fiz essa apresentação para dizer que daqui para frente, né, eu vou me referir aos nucleotídeos apenas falando sobre as bases nitrogenadas, que é o que efetivamente varia, o que muda de um nucleotídeo para outro. Né? Então, o DNA, quando a gente fala de DNA, a gente está falando de duas fitas, essa primeira de cima, essa segunda de baixo. Essas duas fitas são emparelhadas, né, por ligações entre as bases nitrogenadas, A com T, são ligações específicas, né, sempre adenina com timina e guanina com citosina. E aqui nós temos, então, um polinucleotídeo com 3, 6, 8 bases nitrogenadas, na verdade, pares de bases nitrogenadas, né, que a gente se refere ao DNA, o comprimento em pares de bases nitrogenadas. Muito bem. O DNA, ele é composto pela dupla fita, né, essas duas fitas emparelhadas e tudo mais. De vez em quando, o DNA lá dentro da célula, ele separa as duas fitas. Então, essa fita vermelha fica separada dessa fita azul momentaneamente, só nesse trechinho aqui, ó, daqui até aqui. E aí, o que começa a acontecer a partir dessa fita de baixo aqui? Olha, a célula começa a produzir um novo ácido nucleico aqui, incorporando novos nucleotídeos, que são nucleotídeos de RNA. Então, está acontecendo um processo aqui que a gente chama de transcrição. Né? Então, o DNA, ele começa, essa parte de baixo serve de molde para a fabricação do RNA. Este RNA, depois de pronto, se desliga, sai daqui, certo? Vai ao citoplasma da célula e lá ele se encontra com o ribossomo. Né? Este RNA, ele é chamado de RNA mensageiro. E quando chega ao citoplasma, ele se encontra com ribossomos, né? E o ribossomo começa a deslizar sobre esse RNA mensageiro, e à medida que ele vai incorporando e reconhecendo trincas do RNA mensageiro, ele vai incorporando aminoácidos. Né? Então, ele reconhece essa trinca A ou G, incorpora o aminoácido metionina, e depois o aminoácido isoleucina, e assim sucessivamente vai incorporando aminoácido, formando o que a gente chama de polipeptídeo. Dependendo da quantidade de aminoácidos que tiver aqui, você tem um polipeptídeo muito grande que a gente chama de proteína. Né? Então, esse segundo processo aqui é chamado de tradução. Né? Então, até agora, nenhuma novidade, né? Só estou repisando alguns conceitos que eu acho que boa parte de vocês já conhece. Bom, aqui, voltando
na imagem anterior. Veja bem, a gente tem a trinca AUG corresponde à entrada do aminoácido metionina na proteína. Tá? O pessoal estudou tanto isso daqui que eles sabem qual a trinca específica do mensageiro que corresponde ao aminoácido. E essa equivalência entre trincas do mensageiro, que são chamadas de códons, essas trincas, qual aminoácido vai ser incorporado na formação da proteína. Essa equivalência entre códon e aminoácido é chamada de código genético. Né? Então, essa tabela de equivalências aqui, ela é chamada de código genético, já está completamente decifrado o código genético já há muito tempo atrás. Bom, então, resumindo a nossa história, né, o que a gente tem é o seguinte, o DNA, voltando um pouquinho no slide anterior, esse DNA que tem essa sequência aqui, ó, que foi lida para produzir este RNA, este DNA aqui, esse trecho, é chamado de gene. Então, o que seria um gene? Um gene é um pedaço de DNA, tá? E esse pedaço de DNA tem informação para fazer um RNA. Tá? Então, quando a gente tem um gene, né, que é um pedacinho do DNA, esse gene vai ser lido, né, e a partir dele vai ser produzido um RNA mensageiro, que, por sua vez, por tradução, vai servir, né, como o guia para a síntese de proteína na célula. Tá? E isso daqui é o raciocínio mais basal dentro da biologia que a gente tem que ter na cabeça. E agora a pergunta que surge é: que tipo de proteína é produzida? Então, aí a gente entra nesse esquema aqui de baixo, né? Que tipo de proteína que é produzida de acordo com esse esquema? Nada mais, nada menos que todas as proteínas que você tem no seu corpo. Tá? Então, essas proteínas podem ser hormônios, podem ser proteínas estruturais, podem ser enzimas, podem ser proteínas receptoras, podem ser transportadoras, podem ser proteínas reguladoras, podem ser imunoglobulinas, que são anticorpos, tá? E o conjunto dessas proteínas formam todas as estruturas corporais e dão funcionalidade a elas, certo? Então, o funcionamento e o arranjo estrutural dessas proteínas é o que a gente chama de fenótipo. Tá? Quem determina esse fenótipo, em última instância, é o DNA, com seus genes específicos, ok? Cada gene é responsável por ter uma sequência de bases nitrogenadas para a produção de proteínas específicas. Né? E o conjunto dessas proteínas formam fenótipos diferentes. Pois bem, aqui eu coloquei para vocês uma sequência de bases nitrogenadas que compõem uma das fitas do DNA. Então, nós temos aqui, né, uma sequência de letras, né, de bases nitrogenadas, ATA, CCG, etc, etc. Veja, esta sequência aqui, ela pode sofrer uma pequena mudança. Veja, esta mesma sequência é essa de cima aqui, ó. Só que, ao invés de ter uma adenina na terceira posição, trocou, mudou, substituiu por uma guanina. Então, o que nós temos aqui? Uma nova sequência de bases nitrogenadas, que é semelhante a essa original, mas foi substituída. Isso é um fenômeno chamado de mutação. Tá? Você substitui a base nitrogenada por uma outra, né? Veja, aqui embaixo é a mesma coisa, só que a mudança aconteceu nessa posição. Aqui embaixo é a mesma coisa, só que a mudança aconteceu nessa outra posição. E aqui também. Então, as mutações, elas podem acontecer em quaisquer posições nessa sequência. Você pode substituir bases nitrogenadas e a sequência fica ligeiramente diferente da original. Tá? Cada uma dessas novas sequências você chama de variante. Tá? Variante dessa sequência original. Ou também você pode chamar essas sequências de polimorfismos. Então, isso é um polimorfismo, isso é outro polimorfismo, isso é outro e isso é outro. Tá? Esses polimorfismos aqui, eles são chamados em inglês de polimorfismos de nucleotídeos únicos. Né? Em inglês seria single nucleotide polymorphism.
A sigla em inglês disso daí é SNP, tá? Eu estou falando disso aqui para vocês porque daqui por mais alguns slides para frente, eu vou voltar a mencionar esses SNPs no contexto da farmacogenética. Tá? Então, olha, a diferença desse para o original é apenas um nucleotídeo, né? Só essa base nitrogenada aqui do nucleotídeo correspondente. Existem outros tipos de mutação que já são mais complexos, em que acontecem alterações na estrutura do DNA. Essas alterações envolvem, por exemplo, perdas de grandes pedaços de DNA, você chama de deleção, adição de alguns pedaços de DNA, você chama de inserção, repetição de genes no DNA, você chama de duplicação, trocas entre cromossomos diferentes, o DNA de um cromossomo com o outro, você chama de translocação, tá? Todos esses processos aqui são maiores do que apenas a substituição de um nucleotídeo, mas, de qualquer maneira, geram variantes e também geram polimorfismos, tá? Ok. A pergunta que surge aí é, qual seria o efeito de uma mutação? Bom, se a gente sabe que o RNA tem informação para adicionar os aminoácidos na proteína, se eu mudar o DNA, eu, por tabela, vou mudar o RNA mensageiro, e se eu mudar o RNA mensageiro, eu vou mudar o aminoácido na proteína, ok? Então, veja bem, nós temos o RNA mensageiro aqui com esses códons, essas trincas todas aqui. Eu dei uma ênfase nesse códon aqui, ó, GGU, correspondente ao aminoácido glicina, tá? Essa é a sequência original. Veja a sequência mutante aqui embaixo. Ao invés de ter uma guanina na segunda posição, tem uma citosina. Substituiu, tá? Então, isso daqui é uma mudança de nucleotídeo único. O códon aqui passou a ser GCU e o aminoácido que entra é alanina, tá? Então, veja, aqui a proteína final é de um jeito, aqui a proteína final é ligeiramente diferente da proteína original, porque ao invés de glicina, tem alanina aqui, que está marcando em verde. Então, essa proteína final, ela pode ser ligeiramente diferente, ela pode ser funcionalmente diferente dessa outra, por pouca coisa, ela pode ser muito diferente na função em relação ao original, ela pode ser completamente não funcional, isso vai depender de uma série de coisas, quais foram as mudanças que aconteceram, tá? E isso vai ser importante, inclusive, quando a gente fala em farmacogenômica. Ok, então, quando a gente compara as pessoas de uma população, as pessoas, elas carregam variantes diferentes dos mais diferentes genes que elas possuem, tá? Então, as pessoas, elas não são idênticas do ponto de vista genético, uma em relação à outra. Existe o que a gente chama de variabilidade genética. Então, o que faz uma pessoa ser diferente da outra é justamente aquele monte de polimorfismos genéticos que eu acabei de falar para vocês, certo? Então, os polimorfismos, eles foram se acumulando ao longo da história da humanidade, da nossa história como espécie, e hoje a gente tem muitos polimorfismos entre as pessoas. Então, as pessoas são diferentes com relação aos fenótipos que são determinados por esses polimorfismos. Então, você tem cor de pele diferente, você tem cor de olho diferente, cabelo diferente, você tem estrutura óssea diferente, você tem conformação muscular diferente, e vai por aí afora, tá? Ok. E aí você, um belo dia, teve uma pessoa daquele conjunto populacional com uma composição genética específica que encontrou uma outra pessoa da mesma população com outra composição genética, né, diferente, e aí essas pessoas se reuniram e metade da composição genética dessa pessoa veio e a metade da composição genética dessa outra pessoa veio e formou aquilo que hoje é a sua composição genética. Então, você nada mais, nada menos é do que a mistura da composição genética da sua mãe, metade da sua mãe, metade do seu pai. E essa composição genética que você contém, né, que te forma hoje, e desde sempre te formou, a gente chama de o seu genoma.
tá? Então, a composição genética sua é exatamente o seu genoma. E aqui você tinha também um genoma do seu pai, e aqui você tinha um genoma da sua mãe. Então, metade da composição genética do seu pai e metade da sua mãe se reuniram para formar a sua composição. E essa composição que você tem embasou a formação da sua estrutura corporal e ajudou a definir sua altura, a cor dos seus olhos, o fato de você ter alguma doença genética ou não, e assim sucessivamente. Tá? Aqui eu aproveito sempre essa oportunidade para fazer uma distinção entre o que é a palavra genoma, o significado do termo genoma e o significado de código genético, que, na verdade, são usados como sinônimos, mas não são. Genoma é uma coisa, código genético é outra coisa diferente. Genoma, o que seria? De acordo com aquilo que eu acabei de falar aqui para vocês. O genoma seria a composição genética total da espécie ou de um indivíduo, né? E a ideia que está associada, né, ao genoma é de coletivo de genes. E esse coletivo varia de um indivíduo para outro, né? O genoma do Joãozinho é diferente do genoma da Mariazinha, porque eles compartilham genes que são variantes, né? Tem aqueles polimorfismos diferentes de uma pessoa para outra. O que seria o código genético? O código genético seria aquela tabela que eu mostrei para vocês, que é a equivalência entre os códons do RNA mensageiro, aquelas trincas, e os aminoácidos que serão incorporados na proteína. Então, a ideia que está associada ao código genético é o modo de fabricação da proteína, é aquela tabela, como a célula usa aquela tabelinha para fazer proteína. Então, o código genético ele não é variável. Todas as pessoas usam exatamente o mesmo código genético para produzir as suas proteínas. Não só as pessoas, mas todos os seres vivos de uma maneira geral. Tá? Então, o código genético é um modo de fabricação, o genoma é coletivo de genes. E isso, coletivo de genes, é diferente do modo de fabricação. Então, não vale usar código genético como sinônimo de coletivo de genes, né? Porque são coisas diferentes. Muito bem. E quando a gente fala em genoma, é inevitável a gente falar de um projeto que foi desenvolvido ao longo da década de 1990 e início dos anos 2000, chamado de Projeto Genoma Humano. O Projeto Genoma Humano, a sigla é PGH, foi uma iniciativa do Instituto de Saúde norte-americano, o NIH, dos Estados Unidos. Começou com o NIH, depois expandiu para a colaboração internacional, e o objetivo desse projeto Genoma seria exatamente de fazer o mapeamento do genoma humano. Então, a ambição desse projeto era uma ambição grandiosa, né? Fazer o sequenciamento de nucleotídeos de todo o genoma humano. Pegar toda a composição genética humana e decifrar todas as letrinhas, A, T, T, C, T, G, A, T, T, C, T, G, de tudo, de cabo a rabo. Né? Todas as bases, as sequências de bases nitrogenadas que compõem o genoma humano. E identificar todos os genes que existem nesse genoma. E também estudar todas as variações possíveis e imagináveis que existem nos genes entre as pessoas, comparando os genomas interindividuais. Esse projeto, ele chegou a esse objetivo de sequenciamento no começo do ano 2000, né? Foi bem sucedido o sequenciamento, mas a identificação dos genes ainda continua até hoje, né? E o estudo das variações também é algo que continua até hoje, porque não é algo muito simples, né? É um processo muito complicado, muito complexo, que demanda muita investigação ainda. Muito bem. O que o projeto Genoma nos disse a respeito do genoma humano de uma maneira geral? De que os humanos têm algo em torno de 21 mil genes. 21 mil genes ao todo.
Tá? Soletrando todas as letrinhas de bases nitrogenadas, nós temos nada mais, nada menos do que 3,12 bilhões de nucleotídeos. Né? Encadeando ATCT, você chega a 3,2 bilhões de nucleotídeos compondo o genoma humano. E uma coisa extremamente interessante, de que, assim, uma estimativa que eles fazem, isso ainda está em estudo, mas já dá para fazer uma estimativa, de que os genomas entre as pessoas são 99,5% semelhantes. Ou seja, a diferença, o que diferencia uma pessoa da outra é o equivalente a 0,5% do genoma. Né? Você pode pensar que 0,5% é muito pouca coisa para justificar tanta diferença entre as pessoas. Mas não se esqueça de que nós estamos falando de algo na cifra de 3,2 bilhões de nucleotídeos. Imagina 0,5% de 3,2 bilhões. É muita coisa para diferenciar as pessoas entre si. Né? Mas o que chama a atenção é de que as pessoas elas são mais semelhantes do que diferentes entre si. Né? Ok. Depois que o projeto Genoma Humano publicou o sequenciamento, né, das bases nitrogenadas do genoma, daí por diante vieram o que a gente chama de florescimento, veio o florescimento do que a gente chama de ciências genômicas. São várias as ciências genômicas, eu coloquei aqui apenas algumas delas. Por exemplo, a proteômica, que teve e ainda tem como objetivo a descrição de todas as proteínas que o genoma é capaz de produzir, a transcriçômica, que é a área da genômica que se preocupa em descrever todos os RNAs produzidos, né, pelo genoma, epigenômica, que se ocupa em estudar todas as interações, as modulações que o ambiente faz sobre o genoma, nutrigenômica, como que alguns componentes da alimentação interagem com o nosso genoma, e a farmacogenômica. Né? Então, o que seria a farmacogenômica? A farmacogenômica seria, portanto, uma dessas ciências genômicas que se ocupa em estudar como os medicamentos, as moléculas, né, que compõem os medicamentos, interagem com o nosso genoma. Né? Então, a farmacogenômica, ela brotou do projeto Genoma Humano, né? Assim como essas outras áreas também. Bom, e aí entra na jogada a palavra farmacogenética. Né? Afinal de contas, a nossa palestra tem o título Farmacogenética e Farmacogenômica. Bom, qual a diferença? É o seguinte, a farmacogenética seria essa área da farmacologia que se preocupa em estudar as bases genéticas das respostas aos medicamentos. Mas, peraí, as bases genéticas das respostas aos medicamentos não é a mesma coisa que faz a farmacogenômica? É exatamente a mesma coisa. Então, farmacogenética e farmacogenômica estudam a mesma coisa, base genética de resposta aos medicamentos. Só que a farmacogenética ela é mais antiga. Né? Os primeiros relatos documentados de diferenças das pessoas com relação à resposta aos medicamentos data da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, os estudos dessas variações já é muito antigo. E o termo farmacogenética foi conferido por esse pesquisador Vogel no ano de 1959. Tá? Então, a farmacogenética já é mais antiga. E a farmacogenômica, o nome farmacogenômica, veio depois do projeto Genoma Humano. Bom, então, qual dos termos você deve usar? Você deve usar farmacogenética, farmacogenômica, enfim. Bom, existem alguns pesquisadores que dizem o seguinte: você usa o termo farmacogenética para se referir ao estudo
da influência de um único gene na resposta aos medicamentos. Você usaria o termo farmacogenômica para estudar a influência de vários genes na resposta a medicamentos. Esta é uma visão dessa diferença de termos, tá? Mas a grande maioria dos autores não usa essa diferença que está nesse quadro azul aqui de cima. A maioria usa farmacogenética como sinônimo de farmacogenômica, fazendo apenas a única diferença de que farmacogenética era um termo usado antes do Projeto Genoma, e a farmacogenômica é um termo que brotou apenas após o Projeto Genoma. Tá? Então, na verdade, atualmente todo mundo, praticamente todo mundo, usa farmacogenética como sinônimo de farmacogenômica. Então, se você vê um termo ou outro publicado por aí, muito possivelmente os termos estão sendo usados como sinônimos um do outro. Então, de novo, a farmacogenômica, o objetivo seria identificar as causas genéticas das variações individuais nas respostas aos medicamentos. Então, uma pessoa reage de um jeito ao medicamento, outra pessoa reage de outra maneira a um certo medicamento. Então, a farmacogenômica procura entender por que fulano reage de uma maneira e ciclano reage de outra maneira ao mesmo medicamento. Então, essa variação aí é o alvo de estudo da farmacogenômica. Qual o propósito disso? O propósito disso seria o uso dessa informação genética para prever a resposta individual aos medicamentos. Então, se você sabe que fulano reage da maneira X ao medicamento, então você vai administrar o remédio para essa composição X dele. Tá? Se ciclano apresenta um genoma de composição Y, então você vai administrar um remédio de interação Y para esse ciclano. Tá? Então, você faria a prescrição individualizada de acordo com o genoma do indivíduo, né? Levando em consideração as possíveis interações que esses remédios iriam fazer em cada um desses indivíduos. O que a gente está falando aqui é nada mais, nada menos do que instituir o que denominado aqui no âmbito da farmacogenética de medicina personalizada. Tá? Muito bem. Falando em termos de variabilidade de respostas a medicamentos, tem alguns dados aqui que são realmente intrigantes. Né? Essas respostas, elas são variáveis, assim, de uma maneira até impressionante. Em média, a eficácia dos remédios varia de 15% a 80% das pessoas que tomam os remédios. Ou seja, tem remédio que tem eficácia apenas de 15%. Tem outros remédios que têm eficácia de 80% na população. Então, existe uma variação muito grande na eficácia dos remédios. Tá? Para você ter uma ideia, veja, os antidepressivos, apenas 40% das pessoas que tomam antidepressivos, o remédio faz efeito. Os outros 60%, o remédio não faz efeito. Então, isso é uma variabilidade importante, né? Que deve ser investigada, merece investigação. Outra coisa, reações adversas aos medicamentos, que são referidas com essa sigla, RAM. Reação adversa. Pode ser, inclusive, uma reação adversa que leva à mortalidade. Tem gente que não tem reação adversa nenhuma ao medicamento. Né? Mas isso é uma coisa importante, porque se você sabe que o indivíduo pode ter uma reação adversa grave, se você faz um estudo genético desse indivíduo e sabe que ele vai ter uma reação adversa grave a um medicamento, você não dá esse medicamento a essa pessoa. Veja, dados de estudos norte-americanos apontam milhares de mortes por ano de reação adversa
aos medicamentos. Então, isso justificaria, né, mais do que tudo, a investigação, né, dessa relação entre a composição genética e a reação adversa a um medicamento, evitando mortalidade. Né? Bom, uma pergunta que surge com relação a essa variabilidade toda é essa daqui. Em que nível da ação farmacológica ocorre essa variabilidade genética? Aí a gente entra um pouquinho no âmbito da farmacologia. Tá? As variações de atuação dos medicamentos acontecem nesses dois parâmetros farmacológicos em relação aos medicamentos. Existem variações na farmacocinética dos remédios e existem variações na farmacodinâmica dos medicamentos. Só ressaltando aí para quem não sabe o que é farmacocinética e o que é farmacodinâmica. A farmacocinética seria o caminho que o fármaco percorre no organismo, desde a ingestão até a excreção desse medicamento pelo corpo. A farmacodinâmica, de outro modo, seria a interação do fármaco com o local específico de atuação. Ou seja, os efeitos medicamentosos na determinada região em que aquele medicamento vai atuar. Ok? Então, existe variação entre as pessoas no medicamento X com relação à farmacocinética e com relação também à farmacodinâmica. E o que define, no final das contas, no fundo, o que define a farmacocinética e a farmacodinâmica de um determinado remédio? Nada mais, nada menos do que a ação de algumas proteínas que existem no corpo. Então, o remédio entra no seu corpo e esse remédio vai interagir com algumas proteínas. Que tipo de proteínas? Receptores de membrana, canais iônicos que existem nas membranas, transportadores, enzimas que vão metabolizar esses medicamentos. Então, uma vez que o medicamento entra no seu corpo, vai haver interação com essas proteínas que vão modular a farmacocinética e a farmacodinâmica daquele remédio. Ok? E é importante lembrar que, como são proteínas que a gente está falando, né, proteína receptora, transportadora, canal iônico, enzima, se é proteína, tem gene, consequência específica para produzir essa proteína de receptor, genes que produzem enzimas, genes que produzem canais iônicos, genes que produzem transportadores, e vai por aí afora. Se você tem um polimorfismo gênico, obviamente você vai ter um polimorfismo também aonde? Na proteína. Se você tem uma pequena modificação em um gene, você pode ter um receptor levemente diferente. Como consequência, você vai ter uma interação diferente com o medicamento. Se você tem um polimorfismo gênico de uma enzima pode ser levemente diferente e, como consequência, interagir de modo diferente com o medicamento. Então, isso explica a variação que existe entre as pessoas, né, com relação à ação, com relação à atuação dos medicamentos no seu corpo. Né? Então, exatamente esse esquema aqui é que mostra como que se explica essa variação toda. Então, vamos a alguns exemplos. Vamos a alguns exemplos aqui, começando com proteínas de transporte. Eu vou falar de alguns exemplos de variação em proteína de transporte e variação em enzimas apenas, porque o nosso tempo não dá para a gente entrar em mais detalhes além disso daí. Então, vou pegar como exemplo uma proteína de transporte, né, um caso que acontece real. Existe um transportador de membrana nos nossos hepatócitos. Esse transportador de membrana é chamado de OATP1B1. Isso aqui está parecendo o nome de robô da Guerra nas Estrelas, mas é o nome do receptor. Está aqui, ó. Esse aqui, o hepatócito, e aqui está o transportador, né? O ATP1B1. Tem outro transportador aqui, ó, o ATP1B3. Também é um transportador. O que esse transportador faz?
ele transporta substâncias que estão no sangue para dentro do hepatócito. Então, a substância está aqui e passa para lá por dentro desse transportador de membrana. Tá? Tem uma substância chamada simvastatina, que alguns de vocês devem conhecer, é usado no controle do colesterol no corpo. Quando você toma a simvastatina, aonde que essa simvastatina tem que atuar? Tem que atuar dentro do hepatócito, fazendo com que o hepatócito produza menos colesterol. Por isso, a simvastatina é uma droga de controle do colesterol. Então, você tomou simvastatina, ela entra aqui no hepatócito e age, funciona dentro do hepatócito. Beleza. Aqui esse gráfico está mostrando o pico que pode, o pico que a concentração máxima que a simvastatina atinge no sangue depois que você ingere o medicamento. Esse é o máximo da concentração do medicamento aqui no sangue. O medicamento não fica no sangue por muito tempo. Por que ele não fica no sangue? Porque ele é transportado para dentro do hepatócito. Veja nesse segundo caso aqui, olha. Nesse segundo caso, existe um polimorfismo no ATP1B1. O gene, olha o nome do gene aqui, ó, SLCO1B1. Esse gene tem nada mais, nada menos do que 14 polimorfismos diferentes. E um polimorfismo chamado de 521TC, ou seja, na posição 521 do gene, você troca um T por um C, uma timina por uma citosina. Isso vai afetar o transporte. Esse transportador não vai passar simvastatina para dentro do hepatócito. Consequência, só esse outro transportador vai passar. Então, a quantidade de simvastatina que passa para dentro do hepatócito não vai ser a mesma que nessa situação normal aqui de cima. Então, o que vai acontecer com a simvastatina no sangue? A simvastatina no sangue vai ficar com um pico maior de concentração. Está mostrando aqui no gráfico. Olha o pico que pode atingir. Muito maior que nesse caso normal aqui. Ó. O pico no sangue, na situação normal, é menor. Por quê? Porque passa rápido para dentro do hepatócito. Aqui o pico no sangue fica muito maior. Por quê? Porque não passa tanto para dentro do fígado, para dentro do hepatócito. Consequência, a simvastatina, ficando em maior concentração no sangue, ela vai buzinar em outros órgãos do corpo, tendo efeito colateral. Qual é o efeito colateral? Mialgia. O que seria mialgia? Dor muscular. Então, essa pessoa aqui, ó, que tem esse polimorfismo, toma simvastatina e vai ter dor. Vai sentir dor muscular. E vai sentir tanta dor que vai ter que parar de tomar o remédio. Tá? Essa variação desse polimorfismo aqui tem uma variação étnica, ou seja, é mais comum acontecer esse polimorfismo em populações derivadas de europeus do que derivadas de africanos, por exemplo. Tá? Então, a simvastatina pode, para algumas pessoas, ser o céu, para outras, o inferno. Né? Para algumas funciona muito bem, obrigado, controla o colesterol, não dá dor, e para outras pessoas, não entra tanto dentro do hepatócito, não controla muito bem o colesterol e ainda por cima vai dar dor muscular. Dá para você identificar, fazendo um teste, se a pessoa tem essa variante, esse polimorfismo aqui, ó, com a citosina ao invés da timina. Se você faz o teste e identifica que a pessoa tem esse polimorfismo, então você não vai dar, você nem precisa perder tempo medicando essa pessoa com simvastatina. Tem que procurar outra alternativa terapêutica. Ok. E aqui eu vou falar rapidamente de algumas enzimas que fazem metabolização de fármacos. São enzimas encontradas no fígado, são enzimas consideradas isoformas do citocromo P450, tem várias delas. CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, etc, etc, etc. Cada uma dessas enzimas tem inúmeros polimorfismos e, em geral, o que acontece é o seguinte. Essas enzimas, elas pegam um remédio e convertem esse remédio em uma substância não funcional, inativa. Tá? Então, o que acontece? Se a pessoa
tem pessoa que tem a forma da enzima de uma maneira que ele pega o medicamento e vai metabolizar esse medicamento de maneira muito devagar. Tá? Então, essa pessoa é chamada de metabolizadora lenta. Tem outras pessoas que vão receber o medicamento e a forma enzimática que está ali vai pegar aquele medicamento e vai metabolizar muito rápido. E tem pessoas que vão pegar o medicamento e a enzima ela vai metabolizar numa velocidade intermediária. Então, você chama essas pessoas de metabolizadores lentos, intermediários ou rápidos. Qual é o problema dos metabolizadores rápidos? Como eles vão degradar muito rápido o remédio, não vai sobrar o remédio por muito tempo dando sopa para atuar. Então, o remédio muitas vezes vai ser sem efeito. Tá? O que vai acontecer com os metabolizadores lentos? Vai metabolizar muito devagar, então vai sobrar muita droga sem metabolizar, vai ter um pico muito grande no sangue, e isso vai ter consequências como, por exemplo, efeito colateral, pode ser tóxico e vai por aí afora. Tá? Então, o melhor dos dois mundos aqui é você ser um intermediário em que o pico é atingido dentro do intervalo terapêutico melhor para aquela droga. Né? E então, quem é metabolizador intermediário geralmente não tem problema com relação a esse tipo de metabolismo de enzima, a esse polimorfismo enzimático. O problema está em você ser rápido ou você ser um metabolizador lento. Qual seria o problema de ser um metabolizador rápido que o efeito... como você poderia driblar essa dificuldade? Você poderia driblar da seguinte maneira. Se você é um metabolizador rápido, então você tem que aumentar a dose para ter mais droga disponível para atuar. Se você é um metabolizador lento, você tem que reduzir a dose para não sobrar tanto remédio para não ter efeito colateral. Né? Então, tem essas coisas que você pode, essas medidas que você pode tomar para prevenir problemas. Né? Então, você pode, de acordo com o genoma do indivíduo, você pode prescrever uma dose maior ou uma dose menor, conforme o remédio e conforme o polimorfismo enzimático que você está analisando. Tá? Então, alguns polimorfismos aqui só para ilustrar. Polimorfismo de varfarina, existe essa enzima CYP2C9, que são mais de 50 polimorfismos já descritos. O que a varfarina faz? Ele é um anticoagulante, é prescrito para prevenir trombose, tá? E aí o que acontece? Tem dois polimorfismos, os alelos 2 e o alelo 3, que são esses aqui, que fazem com que a metabolização seja lenta. Então, se você tem alguns desses alelos aqui, algum desses dois alelos atuando no seu corpo, você vai metabolizar muito lentamente. Então, se você tomar uma dose alta de varfarina, você vai acumular demais isso daí, e se acumular demais, vai ter como consequência hemorragia. Né? Então, você pode ter uma reação hemorrágica muito grave, pode até morrer por conta disso daí. Então, vale a pena fazer um exame desse daqui? Com certeza vale. Né? Você pode salvar algumas vidas fazendo esse tipo de exame. Veja, o omeprazol, uma droga tão conhecida aí, existe uma enzima hepática CYP2C19 que tem variações, polimorfismos também, que reduzem a ação da enzima, e você classifica os indivíduos aqui também como lentos. Os termos aqui você usa são metabolizadores lentos, extensivos ou heterozigotos, ou extensivos, só extensivos, sem ser heterozigotos, ou homozigotos, na verdade. Né? Esses metabolizadores vão inativar o omeprazol em velocidades diferentes. O problema aqui está nos metabolizadores extensivos, que são aqueles que, para reduzir o pH gástrico com o uso do omeprazol, você tem que aumentar a dose de 3 a 4 vezes do que, por exemplo, um metabolizador lento. Por quê? Porque, como metaboliza muito rápido, não vai sobrar droga em concentração necessária para atuar ali e controlar o pH gástrico, que é a função do omeprazol.
ok? Resumindo, a farmacogenética ou a farmacogenômica tem como finalidade, né, busca maximizar a eficácia e minimizar os riscos, né? Seria, então, o melhor das opções para que a saúde seja, né, alcançada usando essas ferramentas genéticas de teste. Falando em testes genéticos, aqui você tem um painel feito para vários genes. Essa pessoa aqui, veja, esse aqui são os resultados que saíram para esses exames genéticos dessa pessoa especificamente, para esses todos os genes aqui que eu não contei. Olha, onde está em roxo, essa pessoa é considerada homozigota para a forma original do gene. Em amarelo, a pessoa é heterozigota, e verde, a pessoa verde é heterozigota, e amarelo, a pessoa é homozigota para o polimorfismo mutante, tá? Então, olha, essa mesma pessoa, ela pode ser homozigota para a versão original do gene, pode ser homozigota para outros genes nos polimorfismos mutantes, e pode ser heterozigota para outros genes. Então, uma única pessoa pode ser, por exemplo, metabolizador rápido para o medicamento A e metabolizador lento para o medicamento B, né? Então, isso varia, né? Dependendo do gene que você está analisando, né? Então, isso aqui seria um painel genético que você faz para identificar, e aí você, sabendo que você, por exemplo, é um metabolizador lento desse remédio aqui, olha, você, obviamente, vai fazer uma aplicação de dose mais inferior para esse indivíduo, né, por causa disso daí. Se ele é um metabolizador rápido para esse remédio aqui, você aumenta a dose desse remédio aqui para ele, e assim sucessivamente. Tá? Aqui, olha, dados de 246 pacientes. Então, olha, as mesmas, aqui as mesmas proteínas, né? Os mesmos polimorfismos para 246 pessoas. Veja como isso varia no grupo como um todo, né? Você bate o olho aqui e você fala, nossa, como as pessoas são diferentes em relação, como diferencia, né, dentro do próprio polimorfismo, entre as pessoas. Então, você tem uma diversidade muito grande, né, considerando as pessoas como um todo, considerando os polimorfismos como um todo, né? Então, isso é uma coisa extremamente complexa. E aí, a pergunta final que vem é, qual a brincadeira, qual o preço da brincadeira, né? Bom, isso varia de laboratório para laboratório. Veja, tem kits de fármacos que são testados, né? Dependendo se é para problemas, remédios psicoterápicos, oncológicos, cardiológicos ou para tratamento de infecção, né? Olha o kit, né, dos genes que são testados, 3.159, né? Se fizer um pacotão maior, sai por 3.825. É claro que isso varia de laboratório para laboratório, né? Mas para vocês terem uma ideia, pelo menos, de quanto custa isso daí. Tá? E, resumindo a nossa história, para finalizar. Olha, você sabe o polimorfismo, você sabe como são as respostas ao medicamento, tá? Se eu fizer um teste desse daqui, e deu que eu sou um metabolizador rápido, é certeza que eu vou ser um metabolizador rápido? Aí é que está. Aquilo que você não depende apenas dos seus genes. Tá? Depende dos seus genes? Depende dos seus genes, mas não é só dos seus genes. Depende também das relações que você sofre do seu ambiente. Depende do que você come, depende de onde você vive, do que você respirou, depende do estresse que você passou, depende de uma série de coisas, né? Então, esses exames, eles ainda não são garantia nenhuma
né? Não existe uma garantia. Existe uma grande probabilidade, por exemplo, se o exame fala que você é um acetilador, um metabolizador rápido, existe uma grande possibilidade de que você seja, mas não é garantia, porque existe uma complexidade muito grande associada a isso daí. E, como existe essa complexidade muito grande, ainda existe muita coisa a ser estudada, né? Existe ainda muita área, né, para ser pesquisada, e quem sabe vocês ainda que estão estudando, né, de repente vão colaborar bastante com algumas das possíveis descobertas futuras com relação a essas complexidades aí farmacogenéticas, ok? O que a gente pode dizer é que a farmacogenômica ainda é uma ciência bebê. Ela ainda tem alguns resultados interessantes, mas as coisas, as interações ainda são muito complexas. Você não dá para bater, né, o martelo com relação aos resultados. Existe ainda muita coisa a ser descoberta, né, mas em um futuro não muito distante, né, você vai chegar em uma farmácia, né, como essa charge está dizendo, e vai apresentar para o farmacêutico não uma receita, mas a sua sequência genética e perguntar para ele, senhor farmacêutico, qual o melhor remédio, qual o remédio mais adequado para o meu genoma? Né? Claro, isso ainda é uma utopia, mas não estamos muito longe disso daí.